Um novo ser humano para o novo mundo. Esse é o tema desse nosso mês. O mundo está mudando e a gente precisa ser uma pessoa nova, né? Em todas as épocas, as mudanças geraram desconforto, geraram aflição. E todo mundo, quando tem mudança, ela pensa assim, eu preciso mudar meu marido, eu preciso mudar o meu trabalho, eu preciso mudar o meu look, eu preciso mudar o mundo, eu preciso mudar o governo, eu preciso mudar de áreas, eu preciso mudar de casa. Esses momentos de mudança, parece que o que a gente precisa fazer é mudar o que tá fora. Mas o Senhor nos chama a fazer uma mudança do lado de dentro. É essa mudança que precisa acontecer em nós, para que a obra de Deus continue acontecendo na nossa vida. Deus não perdeu o controle desse mundo. E nós precisamos mudar, precisamos ser transformados por dentro, para que a crise não nos derrube. O mundo sempre vai mudar, mas nós precisamos ter dentro de nós a força para aguentar toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Né? E assim, o que a gente faz para ser um novo ser humano nesse momento de crise? E não se apavorar com esse momento de crise e crescer nesse momento. Como ser um novo ser humano para um novo mundo. E aí eu convido você às páginas de Gênesis capítulo 3, porque nós vamos falar o seguinte. Pessoa que resiste às crises é aquela que enxerga com os ouvidos. Vou dizer de novo. A pessoa que resiste às crises é aquela que enxerga com os ouvidos. E é isso mesmo. E a gente vai ler aqui uma narrativa do pecado e também da criação. Antes de a gente ir para Gênesis capítulo 3, queria convidar você a Gênesis capítulo 1. Para você entender um princípio que Deus colocou no nosso mundo. Gênesis capítulo 1. No versículo 31. Versículo 31 de Gênesis capítulo 1. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Eu acho que se tem uma pessoa gabaritada, classificada, né, habilitada para dar opinião, esse é o Senhor Deus. E quando ele diz assim, isso ficou muito bom, não tem outra opinião que valha mais do que essa. Deus viu que era muito bom. Mas como ele viu que era muito bom? Antes de ele ver, ele disse. Olha aqui, no versículo 3, é primeiro ato da criação de Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. Nos versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28 e 29, tem a mesma frase. E Deus disse, 10 vezes, Deus dizendo. Depois de Deus dizer 10 coisas a respeito do mundo, criar 10 coisas através da sua palavra, Deus viu. Então observe o padrão. A gente primeiro declara para depois ver. Geralmente nós precisamos ou queremos que as coisas primeiro sejam vistas para depois a gente falar. Que bom, eu consegui. Tem até gente que tem uma mandinga, né? Um medo assim, de falar as coisas antes do tempo, antes de acontecer, porque tem medo de que se eu falar, eu falei, aí vai estragar. Alguém vai colocar olho gordo, alguém vai ter inveja e vai estragar todo aquele pensamento. Mas é o contrário. Primeiro a gente diz, para depois isso ser gerado. É o padrão que Deus colocou no mundo. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, e depois no final ele diz, e Deus viu que era bom. É um padrão. Então como que a gente enxerga? Eu estou dizendo assim que a pessoa que resiste é aquela que enxerga com os ouvidos. Mas na verdade, todos nós enxergamos primeiro pelo ouvido. Olha o que aconteceu depois, na continuação dessa história, que Deus cria o homem, coloca no jardim, diz assim, olha, vocês podem aproveitar esse jardim com tudo que tem direito, exceto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela vocês não toquem, não comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E aí aconteceu o seguinte, um dia estava a mulher passeando e ela passeou perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí apareceu uma segunda voz. Olha o capítulo 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Olha só. Deus disse, olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a partir daí isso foi gerado. Eles estavam vivos por causa da palavra de Deus. Aí apareceu no jardim uma nova voz, que deu uma outra palavra.
serpente. E a serpente disse: certamente vocês não vão morrer. Olha o complemento. Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só que sedução. Eles estavam, poxa vida, eles estavam enxergando tudo. Sim ou não? Estavam olhando no jardim, estavam vendo os animais, estavam vendo as plantas, estavam vendo um ao outro. E vem uma nova voz e diz assim: olha, tem uma outra coisa que você precisa ver. Seus olhos precisam ser abertos. Não, mas meus olhos estão abertos. Já pensou no paradoxo que é isso? A tentação foi a serpente dizer alguma coisa sobre o homem que ele já tinha, o que ele já fazia. Primeiro, o homem já era a imagem de Deus, então ele não precisava se tornar a imagem de Deus. Segundo, os seus olhos se abriram, os olhos dele já estavam abertos. Então eles ouviram essa nova voz, e essa voz, quando eles aceitaram essa voz, eles começaram a ver diferente. Olha o versículo 6, o que aconteceu? Primeiro eles ouviram a serpente, aí o versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Olha esse padrão. Até a serpente dar uma nova palavra, Eva não dava a mínima para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente despertou o desejo nela e ela começou a ver por causa da palavra da serpente. Nós vemos aquilo que nós ouvimos. Depende, irmão, do que você esteja ouvindo. Isso vai dar a resposta para o que você verá. Aí, olha o que acontece depois. Aí, Deus aparece. E aí, olha a última referência aqui de ver e ouvir. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, no primeiro momento, Deus disse e ele viu. No segundo momento, a serpente disse, Eva ouviu. Na terceira, o homem ouviu Deus e se escondeu dele, ou saiu do seu campo de visão. Então, ver e ouvir estão muito relacionados. Percebe? Quando você corta o seu cabelo, quando você compra uma roupa nova, quando você muda alguma coisa no seu vestuário, na sua identidade aparente, presta atenção o quanto as palavras das pessoas vão afetar como você se vê. Então, de repente, você cortou o cabelo, ou você fez uma maquiagem, ou você está com uma roupa nova. Dependendo de do que as pessoas vão dizer, você vai começar a enxergar. De repente você saiu do cabeleireiro, da maquiadora, todo desesperada. Ah, eu não acredito que eu fiz isso com o meu cabelo. Aí de repente as pessoas, você encontra uma amiga, gente, que lindo seu cabelo, que linda sua maquiagem. Ah, não, eu odiei. Aí aparece outra. Ah, nossa, mas você tá linda. Aí, não, eu odiei. Aí, linda. Não tá tão ruim assim. Eu acho que passa. Aí vem outra, aí vem o marido, você tá linda, você tá maravilhosa. Aí ela fala, nossa, você tô mesmo, você tem certeza, você acha disso? Aí daqui a pouco ela fala, nossa, eu tô o máximo, tô poderosa, tô linda, tô maquiada, eu tô com as unhas feitas. Aí se sente. Por quê? Porque as palavras mudaram o jeito que você estava se vendo. Uma palavra negativa também tem o mesmo efeito. Às vezes você está indo, você fez uma coisa que você achava muito legal. E aí vai contar para sua família e de repente fala, não acredito que você fez isso, você é louco, não sei o quê. Aí você vai se afundando porque está ouvindo novas palavras e essas palavras estão te fazendo enxergar diferente. Então, gente, olha que princípio importante. Se você quer vencer esse momento e crescer nessa crise, você tem que ter consciência que antes de enxergar, pelo menos antes a gente ouve, antes de enxergar, a gente ouve. Antes de ver com os olhos, também a gente declara. São as palavras que geram a realidade, tanto internamente quanto externamente, tanto no nosso sentimento, quanto na prova, assim, ou quanto na realização de propósitos. Então, você quer vencer a crise, você quer vencer esse momento de dificuldade? Aprenda
a ouvir e a escolher aquilo que você está ouvindo. Meu irmão, minha irmã, isso é uma coisa que eu falo quase toda semana. Escolha aquilo que você está ouvindo. Aquilo que você está assistindo na TV. Talvez o problema esteja sério, você esteja angustiado com o seu problema. Aí sabe qual é o escape, qual é o gatilho que aciona na sua vida? Eu preciso assistir alguma coisa, eu preciso ouvir, ou eu preciso desligar. Só que, meu irmão, a saída não é essa. A gente não precisa esperar que grandes coisas aconteçam, a gente só precisa ou melhor, a gente só precisa parar de ouvir a serpente. Eu não preciso de coisas acontecendo fora de mim para o meu mundo mudar. Eu só preciso parar de ouvir a serpente. Grava isso. A voz da serpente continua dizendo, olha, você não tem tudo o que precisa. A voz da serpente diz assim, olha, se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você. A serpente diz, olha, o mundo está destruído, o Brasil está quebrado, esse governo, esses juízes, esses comerciantes, esses empresários. Aí a serpente ela vai seduzir você a ou querer fugir do mundo, ou a querer fazer um acordo com ela. Fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Ou desobedecer a Deus. E aí o que acontece? A morte vai entrando no nosso coração. Então escolha bem aquilo que você está ouvindo. E eu queria compartilhar 3 princípios para que a gente possa ouvir melhor. Para que a gente possa mergulhar na voz do Senhor sobre as nossas vidas. Porque essa voz dá alívio, dá acalento para a nossa alma. E ela nos dirige para o lugar certo. E para isso eu queria contar uma história que me veio à mente essa semana, quando eu tinha provavelmente 3 ou 4 anos de idade. E eu me lembro de eu estar deitado numa mesa e eu gritava, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não enxergava nada. Eu ouvia vozes ao meu redor e eu só gritava, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E todo mundo tentando me acalmar, ou também um falatório que eu também não escutava nada. E eu só gritava, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí, daqui a pouco, no meio de todas essas vozes, eu ouço uma voz conhecida, dizendo assim, o que foi, o que aconteceu? Perguntando para as pessoas em volta. Aí começaram a explicar. Aí, daqui a pouco, essa voz se aproxima e diz assim, calma, filho. Calma, filho. Aí eu ouvi a voz conhecida, isso me deu um conforto, mas eu continuei gritando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mãe, 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 eu vou morrer, eu vou morrer. E ela, calma, filho, o que aconteceu? Aí alguém explicou para ela, e o caso era o seguinte, crianças, estávamos brincando no pátio da igreja, pulando as janelas, abrindo janela, fechando janela, correndo, abrindo janela, fechando janela, pulando janela. Aí daqui a pouco, uma hora de abrir a janela, caiu uma farpa bem dentro do meu olho. E aí eu não conseguia enxergar nada. Aí a explicação para eu vou morrer. Minha mãe tinha... Eu sempre convivi, né, na igreja, meu pai pastor, eu sempre fui em sepultamentos. Então eu ouvia muito sobre, desde de bebezinho, eu já ia em velórios. E minha mãe explicando como uma pessoa morre, ela disse assim, não, a pessoa fecha os olhos e aí a alma dela não está mais lá, ela vai para Deus, para o céu. Então na minha mente ficou, se eu fechar o olho e não enxergar mais nada, é porque eu morri, eu estou morrendo. Então na minha cabeça eu comecei a gritar, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu vou morrer. E minha mãe disse, calma. No meio da tribulação, irmão, no meio das muitas vozes que você está ouvindo, você precisa ouvir a voz do teu Pai do céu, que diz, calma, você não vai morrer. Calma, não perdi o controle de nada. E minha mãe começou a me dar comandos. Não, olha, agora pisca o olho. Ah, não, agora espera, fica um pouquinho. Deixa a lágrima lubrificar os seus olhos. E eu fui seguindo aquela voz. Aí daqui a pouco ela viu a farpa, conseguiu tirar com a mão e pronto, estava livre do problema. Como o problema... e antes disso ela pediu para o pessoal sair, porque estava todo mundo, cada um queria dar um pitaco, sabe? Não, assopra, sacode, chacoalha, empurra, para ver se sai essa farpa, não sei o que. Cada um tinha um palpite, um pitaco para resolver o meu problema. Mas foi a voz da minha mãe me orientando, olha, faz isso, calma, se sossega, fecha os olhos, espera a lágrima lubrificar os seus olhos, agora eu vou tirar, fica calmo. Essa voz me conduziu a enxergar de novo. Então, irmão, o que faz a gente enxergar melhor é ouvir melhor. A gente precisa ouvir a voz certa.
a voz que acalma, a voz que dirige, a voz de alguém que se importa. Então, a partir desse texto que nós lemos e dessa história, eu queria te dar 3 princípios de como enxergar melhor mudando as palavras que estão dentro de você. A voz que você precisa ouvir é a voz do Senhor, é a voz do Salvador, é a voz que alivia a dor, que nos dá a direção para sair dessa dificuldade, do problema, independente de como você estiver, Deus tem a resposta. E para isso eu queria orar com você, antes de dar os pilares, para que seu coração se abra para ouvir a voz de Deus, para que você possa enxergar coisas novas. Pai, em nome de Jesus, quebranta cada coração, dá discernimento, visão a partir daquilo que nós ouvimos do Senhor. Nos fortalece, nos ajuda a enxergar o Senhor em todos os nossos passos. Vai tirar toda a resistência, todo o medo, para que nós possamos experimentar no Senhor a transformação da nossa visão de futuro e como nós vamos passar por tudo isso. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeiro pilar, silencie a voz da multidão. Quando a minha mãe queria me ensinar como sair do problema, ela disse, gente, dá uma licencinha, pediu para todo mundo sair do ambiente, porque os muitos pitacos, os muitos palpites acabam atrapalhando. Nos momentos de crise, a gente precisa ouvir só uma voz. Precisa ouvir a voz do Senhor. Ah, mas está todo mundo fazendo. Gente, não ouça a voz da maioria, porque a maioria não tem compromisso com o seu futuro. E nem sempre a voz do povo, a voz da maioria, é a voz de Deus. A voz do povo crucificou Jesus. A voz do povo gritava, crucifica, crucifica. A voz da maioria. A voz da maioria deu poder para Hitler e para tantos outros governantes que foram cruéis. Então, nem sempre o povo está com a razão. No final das contas, a voz que conta é ouvir a voz do Salvador, a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Percebe que lá quando a Eva come do fruto, e o Adão também, você percebe que a serpente some da história? Ela só vai aparecer depois que Deus aparece. Eles comeram do fruto e perceberam que estavam nus. E cadê a serpente? O diabo ajuda você a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Ele não ajuda você a se livrar daquilo que ele te aconselhou. Ele falou assim, larga tudo, né? Xinga todo mundo, ou toma essa atitude, não seja bobo. Só que na hora que você faz aquilo que a serpente sussurrou no seu ouvido e dá errado, você olha e volta, cadê a serpente? Ela some. Ela some porque ela não vai te ajudar nesse momento. Então, silencie a voz da multidão. Ouça unicamente a voz do seu pastor, da voz do seu Senhor. Então, o primeiro pilar para você ouvir melhor é silenciar a voz da multidão. E isso inclui muitas conversas a respeito de coisas que você está envolvido. Às vezes você tem um problema e você está falando para todo mundo porque você quer tirar a média dos melhores conselhos. Ou você quer tomar uma decisão e está esperando que, por exemplo, a maioria fale que você está certo. Aí você vai falando para todo mundo e cada um vai dando um conselho. Aí você fica mais perdido. Não é essa a questão. Há benefício nos conselhos? Há. Mas, irmão, tem hora que a gente precisa se calar. A gente precisa sossegar e parar para ouvir a voz do nosso Senhor. É ela que vai nos dar a direção certa. A cegueira e a visão, biblicamente, tem uma outra conotação. Você já viu como na Bíblia tem tantos casos onde Jesus cura pessoas da cegueira? E todo cego que Jesus curou, só curou porque antes eles ouviram o quê? A voz de Jesus. Só dá para ser curado da cegueira quando a gente ouve a voz de Jesus. Por outro lado, Jesus também chamou de cegos aqueles que podiam ver, mas não escutavam a sua voz. Os fariseus, os religiosos, enxergavam. Só que Jesus disse, vocês são guias cegos, porque vocês não ouvem a minha voz. Vocês não ouvem a voz do seu Senhor. Então, a cegueira e a visão não tem a ver com ver muitas coisas, tem a ver com ouvir muitas coisas. E ouvir coisas certas. Silencie a voz da multidão. Segundo pilar. Ouça a voz de Jesus sobre, ou melhor, reconheça a voz de Jesus sobre a sua vida. Reconheça a voz do Senhor sobre a sua vida. No momento de crise, a sensação que a gente tem é que nós somos as vítimas e que todo mundo em volta é culpado.
Por que Adão e Eva se esconderam? Porque eles estavam com medo. Né? Porque eles sabiam que Deus tinha uma palavra para eles. E aí Deus fala assim, Adão e Eva atrás da moita, 1, 2, 3. Pode sair todo mundo. E aí eles se mostram e aí fala assim, e aí Deus pergunta, e aí? O que aconteceu? A gente tava nu e ficou com vergonha de se esconder. Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu proibi? Aí a primeira reação deles foi já reagir, foi ficar na defensiva. Aí o Adão, ele em vez de aceitar aquilo lá, ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a Eva diz, não, foi a serpente. Então nessa hora, quando a gente ouve uma coisa que seja desagradável a respeito da nossa conduta ruim de Deus, em vez da gente se defender, a gente abaixa a cabeça. Sabe quando o jogador de futebol, o certo assim seria ele abaixar a cabeça para o juiz e dizer, sim senhor, enquanto o juiz está dando o cartão? E quando ele levanta a cabeça, assim, ele pode levar um cartão vermelho, porque ele está afrontando o juiz. Então quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa abaixar a cabeça e dizer, sim senhor, eu estou ouvindo. Eu estou sofrendo com essa crise. Mas, irmão, guarda isso. Não é porque você esteja sofrendo que você não tem culpa de nada. Não é porque você esteja sofrendo que você seja unicamente vítima desse problema. Tem muitas pessoas que hoje estão dizendo assim, olha, a minha empresa quebrou por causa do coronavírus. Mas antes da crise, a empresa já estava com dificuldades. Há pessoas que dizem assim, o meu casamento acabou por causa do coronavírus. Mas ignora que antes já estava ruim. Meu casamento, a minha família, o meu relacionamento com as pessoas piorou por causa da crise, por estar junto com as pessoas, não poder sair de casa, minha depressão, tudo isso aconteceu porque eu sou vítima do mundo. Irmão, quer enxergar melhor? Ouça e reconheça que Deus está falando especificamente para você nessa crise. Reconheça. Muitas coisas Deus usa o sofrimento para nos mostrar, para nos levar para um novo caminho, para nos ensinar um novo caminho. Tem coisas que estavam bagunçadas, eu vi uma definição essa semana, ou esses dias aí, que falava assim, olha, a crise é o realinhamento de coisas que estavam desalinhadas há muito tempo. Crise é o realinhamento de coisas que estavam desalinhadas há muito tempo. A crise da sua vida não começou aqui. Coisas que já estavam desalinhadas no casamento, estavam desalinhadas no seu trabalho, estavam desalinhadas na sua conduta, e agora entrou uma crise, ela está realinhando as coisas. Então ouça, você quer enxergar o seu futuro? Ouça o que Deus está falando para você consertar. Hoje é um dia de reconhecimento, reconhecer que nós somos pecadores, nós somos parte do problema. A gente é vítima em alguns momentos, mas a gente também é culpado. Nós precisamos reconhecer isso dentro de nós. Desde o início dessa crise, Deus tem me falado muito sobre arrependimento. Deus permite pragas, e todas as vezes que Ele permitiu pragas na humanidade, foi para sacudir as pessoas a respeito de coisas que estavam bagunçadas do lado de dentro. A bagunça do lado de fora que nós estamos vivendo é resultado da bagunça que está dentro de nós, irmão. Li outra frase assim, eu acho que num ponto de ônibus estava escrito assim, nós não podemos voltar para o normal, porque o normal era ruim. O normal era a gente egoísta, o normal era a gente individualista, o normal era ruim. Então não peça para Deus te dar a sua antiga vida de volta, porque Deus tem coisas novas, e no meio desse caminho, nós temos que fazer uma CPI na nossa alma e colocar diante de Deus, reconhecer a voz dele sobre as nossas vidas nesse momento. E terceiro e último pilar, é o momento de a gente colocar palavras novas, para enxergar coisas novas. Então, o terceiro pilar é coloque palavras novas para enxergar coisas novas. O que Deus falou para Adão e Eva? Falou assim, olha, vocês vão pagar um pouquinho, vai ter uma consequência dos seus atos. A terra vai ser amaldiçoada, a mulher vai ter dores no parto, o desejo dela vai ser para o marido vai ter que suar a camisa para conseguir o sustento de casa.
Então isso aqui é consequência. Você fez a escolha, então tem consequência para a sua vida. Mas você, mulher, vai ter um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. E essa história vai ter um desfecho num homem que vai redimir e que vai fazer certo aquilo que você não conseguiu fazer. Então, por mais que a gente esteja enfrentando situações, problemas da nossa, consequências dos nossos atos, irmão, tem uma saída, tem uma esperança. Então você precisa colocar coisas novas na sua mente para começar a enxergar diferente. Se você está muito chateado, muito deprimido, muito abatido, é porque as palavras que estão na sua mente, no seu coração, elas estão desse jeito. Mude as palavras. Então Deus deu uma nova palavra. Olha, vocês foram condenados. Vocês vão morrer. E eles começaram, a humanidade começou a morrer a partir desse momento. Mas eu vou mandar alguém que vai ressuscitar você. Irmão, minha irmã, independentemente do que esteja morto na sua vida, a minha palavra para você é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que ainda que esteja morto, viverá. Deus vai fazer ressuscitar tudo o que estiver morto e que precisar, que tiver chance de estar dentro da vontade dele, vai restaurar. Casamento, relacionamentos, trabalho, sustento, tudo. Essa quarentena era uma situação assim que a gente pensava que na vida da igreja que ia ser uma derrota. Que ia ser, né, difícil. Como que a gente vai fazer agora? Olha, gente, quanta coisa. A gente nunca trabalhou tanto como nessa época. Nunca a gente recebeu tantas doações. A gente doava, a gente está doando, 4, 5 vezes mais cestas básicas do que a gente doava antes. A gente está distribuindo alimento que a gente não fazia antes. A gente está aconselhando, a gente está fazendo programas online. Então, a questão não é o momento, a questão é o que eu estou ouvindo no momento. Não é o que eu estou vendo, mas é o que eu estou ouvindo. Se você mudar a sua audição, você também vai mudar a sua visão. Deixa Deus inserir palavras novas no seu coração. O meu apelo para você nessa noite é que você se comprometa, que você entregue para Jesus os seus ouvidos, consagre a Jesus os seus ouvidos. E consagre ao Senhor a sua voz, a sua boca. Porque aquilo que você fala, você gera. E aquilo que você ouve também gera alguma coisa dentro. Então, use a sua boca, a sua língua para bem dizer. Bem dizer é dizer bem. Mal dizer é dizer mal. Então, tudo aquilo que for mal, não diga. Não fale, não profira. O Brasil está perdido, o Brasil está falido. Isso é mal, irmão. Declare coisas boas. Declare assim, depois dessa crise a gente vai estar melhor do que nós tivemos antes. Declare, essa crise não vai me derrubar, porque o Senhor está comigo. Declare com a sua boca. Escolha aquilo que você vai ouvir, meu irmão. Se você está abatido e cansado e deprimido e irritado, é porque a voz que você está ouvindo não é de Deus, mas é da serpente. A serpente que faz você querer ficar protegido, escondido. É a serpente que faz você ter medo. É a serpente que te deixa vulnerável. É a voz da serpente que te faz enxergar uma derrota quando Deus tem uma promessa. Deus tem promessa para nós. Então eu queria pedir a você, fazer esse apelo nessa noite. A você consagrar os seus ouvidos. Irmão, não tem jeito. Você precisa se purificar nos seus ouvidos. Não tem como você se encher muito de Deus. Você está cheio do Espírito se você está ouvindo a voz da serpente. A serpente fala na televisão, no Netflix, fala nas músicas que não glorificam o nome do Senhor, fala através da palavra ruim dos outros. Há pessoas que você precisa dar uma fugida, meu irmão, porque elas vão contaminar sua mente. Ou você insere um novo assunto, porque elas vão encher a sua mente de coisas ruins. Há pessoas que você vai precisar deixar os conselhos dela de lado. Assim, ou não conversar sobre aquele assunto, porque ela vai encher a sua mente de coisas que não tem a ver com o que Deus tem para a sua vida. Não silencie a multidão. Reconheça aquilo que Deus tem para a sua vida e coloque coisas novas. Ouça coisas novas, para enxergar coisas novas. O novo ser humano é alguém que, para esse novo mundo, é alguém que aprendeu a ouvir certo, ouvir bem a voz certa, para começar a enxergar as coisas que Deus tem. Deus tem planos mais altos, mais elevados que a sua vida. Então, se você quer consagrar a sua vida nessa noite, os seus ouvidos e os seus lábios, essa é a oração que eu queria fazer com você. Pai, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, a minha língua,
as minhas palavras. Tudo aquilo que eu for dizer, Pai, que seja ungido, que seja direcionado pelo Senhor. Que eu declare as verdades da Tua palavra. Que eu declare coisas que geram bênção para a vida dos outros. Que dos meus lábios saem palavras que o Senhor falaria. Pai, eu também consagro os meus ouvidos. Aquilo que eu vou ouvir, eu vou fazer, vou ter critério. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Porque aquilo que eu estiver ouvindo é aquilo que eu vou enxergar. Pai, em nome de Jesus, me capacita a discernir entre o que é bom e o que é mal. Abre o Senhor os meus olhos. Eu não quero mais ouvir a voz da serpente. Em nome de Jesus. Amém.